foi. Então, vamos voltar aqui para as nossas questões. A questão número 5, ela fala: a esfera de massa 1 kg com velocidade escalar de 12 metros por segundo colide frontalmente com a esfera B de massa 2 kg que se encontra em repouso. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho a massa da esfera A, massa de A, que é igual a 1 kg, a velocidade inicial de A, né, antes da colisão, 12 metros por segundo, colide frontalmente com uma esfera B de massa 2 kg, que se encontra inicialmente em repouso, então velocidade inicial de B é 0. Sabendo que a colisão é perfeitamente inelástica, então se a colisão é inelástica, a velocidade final de A é igual à velocidade final de B, que eu vou dar um único nome para elas, né? Vou chamar de V. Calcule a velocidade escalar das esferas A e B após a colisão. Então, se é inelástica, toda vez que o problema falar que a colisão é inelástica, eu já associo velocidade final das duas são iguais, tá? E calculo a velocidade. Como que eu vou calcular essa velocidade após a colisão? Sempre que eu usar a colisão, eu vou usar a conservação da quantidade de movimento. Então, vai ficar MA V0A mais MB V0B, ou seja, quantidade de movimento total antes, igual a quantidade de movimento total depois. Então, inicial e final, né? Aí é só substituir. Essa questão é bem simples, né? 1 vezes 12 mais 2 vezes 0, velocidade final de B, igual a massa de A, 1, velocidade final de A é V. Aqui é B, né? Massa de B, 2, velocidade final de B, V também. Eles permanecem unidos. Então, aqui vai ficar 12, 2 vezes 0 é 0, né? Igual a 1V mais 2V, 3V. Passo 3 dividindo 12, 12 dividido por 3, então os dois terminam com velocidade de 4 metros por segundo, ou seja, velocidade final de A é de 4 metros por segundo e velocidade final de B, 4 metros por segundo também. Ok. Vamos para a próxima. Questão número 6. Questão número 6 fala o seguinte: dois corpos, A e B, de massa respectivamente iguais a 2 kg e 6 kg. Então, vamos colocar aqui, ó. Massa de A, 2 kg. Massa de B, 6 kg. Movimentam-se sobre uma mesma trajetória retilínea, no mesmo sentido, com velocidades. Então, aqui ele está falando que os dois se movimentam numa mesma trajetória retilínea, no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, eles têm mesmo sinal de velocidade inicial, né? Então, V0A, velocidade inicial, é 4 metros por segundo. E a velocidade inicial de B, porque essa velocidade que ele deu foi antes da colisão, 1 metro por segundo. Onde o atrito é desprezível. Sabendo que os corpos realizam uma colisão, e agora mudou, olha só, perfeitamente elástica, sempre que ele me der uma colisão perfeitamente elástica, eu vou precisar usar o coeficiente de restituição, que é igual a 1. Colisão perfeitamente elástica, o E é igual a 1. Determine suas velocidades após o choque. Por que eu preciso do E? Pelo seguinte, se eu usar a conservação da quantidade de movimento,
eu vou ficar com duas incógnitas. Então, eu preciso de uma outra equação para resolver o sisteminha, né, da melhor maneira possível. Então, primeira coisa que eu vou fazer, se eles estão colidindo, vou usar conservação da quantidade de movimento. Então, ele fala o seguinte, quantidade de movimento total inicial igual a quantidade de movimento total final. Então, aquela mesma equaçãozinha que a gente já está acostumado, né? MA V0A mais MB V0B igual a MA-VA mais MB-VB. Só que eu não tenho nem velocidade final de A, nem velocidade final de B, né? Não se esqueçam. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos substituir e resolver o máximo que a gente puder. Massa de A, 2. Velocidade inicial de A, 4. Massa de B, 6. Velocidade inicial de B, 1. Igual a massa de A, 2 vezes VA, mais 6, que é a massa de B, vezes VB. Então, cada um tem a sua velocidade final aqui. Aqui vai ficar 2 vezes 4, 8, mais 6. Não posso juntar porque são incógnitas diferentes. 2VA mais 6VB. Então, aqui dá 12, né? Que 12, 14. É igual a 2VA mais 6VB. Ok? Vou deixar aqui por enquanto. Ou eu posso dividir a equação toda por 2. Posso simplificar, né? Me facilita depois. Então, se eu simplificar essa equação toda por 2, essa equação aqui vai ficar 14 por 2, 7. 2VA por 2, VA. 6VB por 2, 3VB. Roberto, se eu quiser deixar do jeito que estava, posso deixar? Pode deixar, eu só simplifiquei para facilitar. Vou chamar essa equação aqui de 1, tudo bem? Daqui a gente não sai, não por enquanto. Então, vai ficar aqui. Que recurso que eu vou usar? Se ele me disse que a colisão é perfeitamente elástica, eu vou usar o meu coeficiente de restituição. Porque eu sei que E é igual à velocidade de afastamento. Quem é a velocidade de afastamento? É VB menos VA, dividido pela velocidade de aproximação. Quem é a velocidade de aproximação? É V0A menos V0B. Substituindo, quanto que vale o E? 1. VB e VA eu não sei, vai ficar VB menos VA, dividido por V0A, 4. V0B, 1. 1 é igual a VB menos VA, dividido por 3. Vamos multiplicar isso aqui cruzado, né? VB menos VA é igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o VB para poder substituir na equação 1. Então, VB é igual a 3 mais VA. Então, essa equação aqui, eu vou chamar de 2. O que eu faço agora? Substituindo a equação 2 na equação 1. Então, onde está VB, eu vou botar 3 mais VA. Então, vai ficar assim. Vou repetir a equação 1 aqui, ó. 7 é igual a VA mais 3VB. Mas eu tenho quem é VB. Então, vai ficar 7 é igual a VA mais 3,
que multiplica VB. Então, tem que botar entre parênteses. Quem é VB? É 3 mais VA. 7 é igual a VA mais... Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes VA, 3VA. Ok? Vou passar o 9 para cá, então vai ficar 7 menos 9 é igual a 4VA. Certo? VA mais 3VA, 4VA. 7 menos 9 menos 2 igual a 4VA. Então, quem é VA? VA é menos 2 sobre 4, que vai dar menos 0,5 metros por segundo. Já achei o valor de VA. Se eu tenho o valor de VA, eu acho o valor de VB. Por quê? Porque VB está aqui, ó. 3 mais VA. Então, VB... Vou fazer aqui, VB é igual a 3 mais VA. A primeira equação, a segunda equação que a gente achou. VB, então, é 3, VA é menos 0,5. Então, VB é igual a 2,5 metros por segundo. Prontinho, resolvemos aí, então, a nossa primeira questãozinha aí de colisão perfeitamente elástica. Então, toda vez que você for resolver uma questão de colisão perfeitamente elástica, você vai usar o coeficiente de restituição aí para chegar numa segunda equação. Ok? Vamos continuar, então. Questão número 7 agora. Questão número 7, ela fala assim: um pequeno bloco de massa 0,5 kg, inicialmente em repouso. Então, olha só, observem a figura e vejam que já mudou, né? Eu tenho um bloquinho A que vai descer uma rampa para depois colidir com B. Então, esse bloquinho A, ele inicialmente está em repouso. Só que quando ele desce a rampa, ele adquire uma determinada velocidade que eu não sei qual é. Então, essa velocidade de A aqui, quando ela chega aqui, eu não sei que velocidade é essa. Então, vamos calcular a velocidade de A quando ele desce da rampa. Vamos lá. Eu tenho a massa do bloco A, né? Vou chamar esse bloco de A. Então, a massa dele é 0,5 kg, que ele está inicialmente em repouso. Então, a velocidade inicial de A é 0. Ele é largado de uma altura de 0,8 metros. Então, para calcular a velocidade final dele depois da rampa, depois de descer a rampa, eu vou usar a conservação de energia. Então, vamos lá. Energia potencial gravitacional aqui, né? Porque ele não tem velocidade, ele só tem altura. É igual a energia cinética aqui, que só vai ter movimento. Então, é PG igual a EC. Lembrando que eu estou usando só o bloco A. Por quê? Porque eu não tenho a velocidade do A na colisão, né? Então, eu preciso saber a velocidade do A, ou melhor, imediatamente antes da colisão, né? É o que eu estou descobrindo. MGH é igual a MV ao quadrado sobre 2. Como eu tenho massa dos dois lados, vou cortar. 10 vezes 0,8 é igual a velocidade de A ao quadrado sobre 2. Então, vou fazer aqui, ó, 8, né? É igual a velocidade de A ao quadrado sobre 2. Multiplica cruzado. Velocidade de A ao quadrado é igual a 16. Tirando raiz disso daí,
VA, então, é igual a raiz de 16, 4 metros por segundo. Então, observem, essa é a velocidade do bloquinho A imediatamente antes da colisão. Então, eu vou usar essa velocidade de 4 metros aí por segundo, né? Essa velocidade de 4 metros por segundo para calcular a velocidade depois da colisão. Então, para a colisão, no momento da colisão, eu uso conservação da quantidade de movimento, onde o bloco B, ele está inicialmente em repouso e ele tem mesma massa. Massa de B é igual a massa de A, que é igual a 0,5 quilogramas. Vamos saber qual é o tipo de colisão. Determine a velocidade dos blocos após a colisão, considerando-a perfeitamente inelástica. Então, se a colisão é inelástica, a velocidade final de A é igual à velocidade final de B, que eu vou chamar de V. Então, essa velocidade que eu chamei aqui de VA, na realidade, ela é o V0A, certo? Porque essa velocidade ela é usada antes da colisão. Para minha segunda equação aqui, para meu segundo cálculo. Então, vai ficar assim: massa de A vezes a velocidade inicial de A, mais massa de B vezes a velocidade inicial de B, massa de A vezes a velocidade final de A, mais massa de B vezes a velocidade final de B. Lembrando que isso daqui são valores antes da colisão e isso daqui são valores depois da colisão. Massa de A. Gente, olha só, a massa de A é igual a massa de B, né? É tudo 0,5. 0,5 vezes a velocidade inicial de B, que é 4, que foi a velocidade que eu calculei antes da colisão. Massa de B é 0,5, velocidade inicial de B é 0. Massa de A, 0,5, velocidade final é V. Massa de B, 0,5, velocidade final é V também. Roberto, eu posso cortar todas as massas? Pode, né? Se elas são todas iguais, você pode cortar. Posso resolver? Pode também, dá no mesmo. Vamos lá. 0,5 vezes 4, 2. Aqui vai dar 0. 0,5V mais 0,5V, 1V. Então, V é igual a 2 metros por segundo. Ou seja, velocidade final de A, 2 metros por segundo. Velocidade final de B, 2 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade após a colisão. Ok? Ficou claro? Então, vamos para a questão número 8, que é uma questão bem simples. Ela fala o seguinte: um corpo de massa 80 kg cai de uma altura de 80 metros. Então, M igual a 80 kg. E ele cai de uma altura, H total, de 80 metros, atingindo uma altura máxima de 20 metros. Então, ele cai, quando ele volta, bateu no chão, colidiu, voltou, ele volta só até uma altura de 20 metros, que é o Hzinho. Ele quer saber qual é o valor do coeficiente de restituição. A gente viu lá, vocês viram, né, lá no slide, que para calcular o coeficiente de restituição relacionado à altura, é calculado por raiz de Hzinho por Hzão. Então, E, que é o coeficiente de restituição, é igual a 20 por 80, vou cortar o zero aqui,
que é igual a raiz de 2 dividido por 8, dá 1/4, que é igual a raiz de 0,25, que dá 0,5, aí o coeficiente de restituição. Lembrando que ele é adimensional, né?